Olá, gente, tudo bom? É bom estar com vocês de novo aqui no nosso curso de Introdução ao Grego e Novo Testamento, tá bom? E, por hora, nós vamos trabalhar hoje um conteúdo muito interessante para a faculdade FMB. Ela nos convidou para a gente ministrar essa disciplina para vocês, alunos do curso de Teologia na faculdade Maciço do Baturité, ok? Então, seja bem-vindo ao nosso curso. Se você está fazendo o curso pelo nosso canal, se inscreve, ativa suas notificações, compartilha, comenta, faz com que o YouTube pegue esse conteúdo e torne ele relevante para outras pessoas e recomende-o também, ok? Muito bem, vamos à nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje está muito boa. Nós vamos falar sobre a história da língua grega e também os primeiros passos para o alfabeto. Muito bem. Dentro do estudo da língua grega, deve-se ter em mente que houve 5 estágios significativos para o desenvolvimento da própria língua, né? A língua grega, ela nasce e ela se desenvolve durante 5 períodos da história. A história da língua grega tem seu ponto de partida em cerca de 1500 anos antes de Cristo, lembra o Reia. Isso nos leva para uma breve introdução ao próprio desenvolvimento do idioma grego do Novo Testamento. Ok? Esses 5 períodos estão aí estabelecidos para nós. O primeiro período é o período formativo, que vai do ano 1500 ao ano 900 a.C., e esse grego formativo ele começa a aparecer nas obras de Homero, nas duas obras clássicas, se você nunca leu, precisa ler, a Ilíada e a Odisseia, né? Especialmente a Odisseia, que conta a história de Odisseu, que vai em sua jornada de retorno a casa. É bem interessante essa obra de Homero. A partir do período formativo surgem vários dialetos gregos naquele período, né? O jônico e o ático, vários idiomas, né, dialetos começam a surgir no período formativo da língua. Depois você migra para o período clássico, que vai do ano 900 ao ano 300 a.C., e a língua ela passa a ser o padrão, né, da língua clássica, da própria língua grega. E nesse padrão se destaca um dialeto, de todos os dialetos que estavam presentes, um dialeto se destaca. Esse dialeto é conhecido como dialeto ático, que torna-se a fonte do idioma, ou a base do idioma, ou da onde o idioma posteriormente vai ser construído a partir do ático. Então, o dialeto ático ganha uma notoriedade e passa a ser, por assim dizer, aquele dialeto que vai dar fogo, né? Princípio formativo para o idioma grego do Novo Testamento, ok? Depois você vai chegar ao período helênico. O período helênico, né, é o período de grande transformação na língua grega, porque assume, né, sobe ao poder, por assim dizer, o grande imperador que nós conhecemos, Alexandre Magno, Alexandre o Grande, que vai do ano 330 até o ano 330 antes de Cristo. E nesse período helênico, o grande Alexandre o Grande, ele tenta agora popularizar o idioma grego para toda a cultura de então. Inclusive a Palestina e a Judéia e toda a região ali de Jerusalém, ela passa a sofrer essa influência, ou é a tentativa de haver essa influência lá, até que surge uma família chamada família Hasmoniana e família Macabeia, ou família Macabeia depois, né, família Macabeia, que vão dar o ímpeto a uma revolta macabeia para não permitir a helenização da cultura grega na cultura judaica. É nesse período que surgem os famosos fariseus, né? A gente acha que os fariseus eles é uma coisa ruim, de fato isso se torna uma questão pejorativa mais na frente, mas o propósito inicial era bom, era preservar o idioma hebraico, né? A Bíblia hebraica e tudo mais, então eles se levantam contra a helenização, que era a propósito de que acontecesse, então não tiveram sucesso. Se você quer conhecer um pouco sobre essa história, está lá no livro de 1º e 2º Macabeu da Bíblia romanista, né? Na Bíblia romanista você vai encontrar lá essa história, né? Muito bem. E aí você chega agora, depois desse período, né, que passa a ser a base da língua koiné, o período helênico, é a base para a língua koiné, a língua do Novo Testamento, né? E essa língua do Novo Testamento, ela passa a ter uma influência, né, e vai vir para o período bizantino e depois o período moderno. O período bizantino vai do ano 330 ao ano 1553 depois de Cristo. Nesse período especificamente, você vai ter aí exatamente
o idioma sendo usado na esfera religiosa, quando o Império Bizantino assume o poder e a igreja também tem influência bizantina e o texto grego passa a ser um texto para os mosteiros, o texto bizantino passa a ser um texto para os mosteiros e não é mais aquela ideia do grego comum, né? Depois você vai ter o grego moderno, que é baseado no demotique, né, o grego moderno, que é baseado no ático, é uma tentativa de trazer o ático de volta, mas tem como influência o koiné agora. Então, a língua grega usada hoje na Grécia é a língua demotique, a língua moderna do grego. Ok? Muito bem. E aí chegamos no alfabeto grego. O alfabeto grego, ele está ligado à chamada fonética. A fonética, ela ocupa-se de classificar os elementos mínimos da linguagem articulada, fones, sons da fala. A definição básica que você tem de fonética é que fonética preocupa-se com os sons da fala em sua realização concreta, ou seja, aquilo que nós articulamos passa a ser, de fato, organizado depois com a sintaxe, né? No grego tem uma vantagem muito interessante, porque a fonética do grego, ela geralmente coincide com o grafema, tá? Então, a maneira como eu falo, geralmente coincide com a maneira como eu escrevo no grego. E aí eu tenho um alfabeto aí para nós, né? Eu tenho a primeira letra, o alfa, o beta, o gama, o delta, o epsilon, o zeta, o eta, o teta, o iota, o kappa, o lambda, o mi, o ni, o xi, o ômicron, o pi, o rho, o sigma, o tau, o y, o phi, o qui, psi e o ômega. Esse formato aqui que você está vendo é o formato do grego minúsculo, das letras minúsculas no grego. Essa tabela aqui, muito bem, essa tabela aqui, essa tabela está na apostila da FMB, tá? Então essa tabela aqui está toda ela com a sua correspondência em português. Alfa, o A, o beta, o B, o gama, o G, o delta, o D, o epsilon, o E, o zeta, o Z, o eta é o E fechado, tá? Por que está um H aqui? Porque quem produziu a apostila estava usando a estrutura do nosso alfabeto comum. Você pega a estrutura do alfabeto comum, você está escrevendo, e aí, quando você vai escrever usando uma fonte grega, a fonte grega, ela transforma, ela aparece essa letra aqui usando a letra H, tá? Mas aqui é um E. O teta, TH, o iota, o I, o kappa, o K, o lambda, o L, o M, o nosso Mi, o N, o nosso Ni, o Xi, o nosso KS, o ômicron, o nosso O, né? O O maiúsculo, o aberto, o Pi, o nosso P, o Rho, o nosso R, o sigma, o nosso S, o tau, o nosso T, o Y, o nosso Y, o Fi, o nosso F, o Qui, o nosso CH, o Psi, o nosso PS e o ômega, o nosso O, ok? Muito bem. Então aqui eu tenho o alfa, tá? Então o alfa representa a nossa letra A. O alfa maiúsculo representa a nossa letra A. O beta é o beta minúsculo e o beta maiúsculo representa o nosso B. Muito bem. O gama representa o nosso G. O gama maiúsculo representa o G maiúsculo. O delta, o D. O delta, o D. O epsilon, o nosso E aberto, epsilon. O zeta e o zeta, tá? Eu estou colocando a forma minúscula e a forma maiúscula para você se habituar a conhecer as letras, tanto maiúsculas quanto minúsculas, tá? Na apostila primeiro você terá o alfabeto minúsculo, mais à frente o alfabeto maiúsculo. Aqui eu estou fazendo tudo junto já para você não perder seu tempo. Eta, o nosso E,
o eta maiúsculo, o nosso E maiúsculo. O teta, o nosso TH. O teta, o nosso TH. O iota. Iota, o nosso I, o iota maiúsculo, iota maiúsculo. Capa, o nosso K, o capa, o nosso K. Muito bem. O lambda é o L, o lambda é o L. O mi, ou mu, é o M. Algumas gramáticas usam mi, outras gramáticas usam mu, tá? Eu prefiro o mi. O M, que é o nosso M. O ni, ou nu, também, a mesma situação do mi, é o N. O N maiúsculo é o nosso N maiúsculo. Né? O ni maiúsculo é o nosso N maiúsculo. Que si é o KS. Si maiúsculo é o nosso KS maiúsculo. O ômicron é o nosso O. O pi é o nosso P. O pi é o nosso P. Ok? Sigma é o nosso S. O sigma é o S maiúsculo. Nessa ordem aqui, você pode ver, tem o pi e tem o rho. Eu pulei o rho aqui. Lá na frente a gente vai ver o rho. Vamos olhar, mas o rho é essa aqui, tá? Eu vou para o sigma. Esse sigma aqui a gente chama de sigma inicial ou sigma do meio. Ele aparece no início da palavra ou no meio de uma palavra. E é interessante aqui, né? E esse sigma aqui é o sigma maiúsculo que você conhece do somatório das planilhas do Excel. O tal, nosso T, o tal. Também em operações matemáticas você encontra aqui, tá? Seguindo aqui. O Y, o nosso Y, som maiúsculo, o nosso Y. O Φ, o nosso F, F maiúsculo, o nosso F maiúsculo. O Q é o nosso CH, I maiúsculo é o nosso E. Esse aqui você conhece ele, né? Quando você estuda a história dos símbolos, né? Você vai descobrir que esse aqui representa o nome Christos, mas também era usado como a figura para a figura do peixe, né? É bem interessante, que é um acróstico, né? Que significa Filho de Deus Salvador. Uma outra ocasião você pode pesquisar, há um vídeo no meu canal sobre isso, você pode dar uma olhada depois, ok? Muito bem, o psi, o PS, o psi, o PS maiúsculo. O ômega é o nosso o ômega é o nosso O maiúsculo. Então aqui você encerra o alfabeto grego, ok? Mas vem a pergunta. O que eu aprendi ali, professor, é o alfabeto manuscrito, é o alfabeto que você tem aqui no texto grego, né? Você tem no texto grego esse alfabeto. Tá vendo? Então você tem esse alfabeto no texto grego, no Novo Testamento no Novo Testamento grego. Tá, e como é que eu faço para escrever? De que maneira eu escrevo a língua grega? Como é que eu escrevo manualmente o grego? Então eu decidi apresentar para vocês também. A apostila não tem como escrever manualmente, mas eu decidi colocar para vocês como escrever manualmente, ok? Deixa eu ver aqui. Pronto. Então, como traçar cada uma das letras, respeitando as proporções, né? Nome de cada letra em língua portuguesa. Vamos lá. Primeiro escreva aí esse alfa, como se fosse o A maiúsculo, nosso A maiúsculo, né? É o alfa. Agora veja como é que é feito o alfa minúsculo. Viu lá? O traço é puxado de um lado e circula. O beta você passa e beta maiúsculo. O beta minúsculo, você nota que uma linha é passada e a variante do beta você tem lá. Ok? Bem interessante. O gama, né, você faz. E você tem lá o gama, né? Bem interessante.
O delta, você conhece o delta da fórmula de Bhaskara, né? Então, se você estuda matemática, estuda matemática lá no segundo grau, você viu a fórmula de Bhaskara. E o delta. Esse delta aí, até um tempo atrás, o pessoal usava muito ele. O epsilon é como se fosse o nosso E maiúsculo lá, tá vendo? E depois um 3, né? Bem interessante isso. Ao contrário. O zeta é o nosso Z maiúsculo. E o outro zeta minúsculo é, né, o H, que é o eta, né? Como se fosse o nosso H maiúsculo, o eta, mas é o E, tá? E o eta minúsculo. Aí é o teta, tá, gente? O teta tem 3 formas também. O teta tem 3 formas. Esse teta aí, né? E a variante do teta minúsculo é isso aí, ó. Algumas obras gramaticais vão trabalhar com esse teta aí, variante minúsculo. E outra, e agora o kappa. Muito bem. E aí a variação do kappa minúsculo, tá vendo? É essa variação que você encontra na apostila do kappa minúsculo, tá, gente? O lambda. E agora o mi. O mi minúsculo, o ni, né? Como se fosse o nosso N, né? Maiúsculo, e o ni minúsculo como se fosse um V, né? Mas não é, é um xi, 3 tracinhos, como eu falei na aula, lembra lá? 3 tracinhos, e o xi é uma letra muito interessante de se fazer. O ômicron representa como se fosse o nosso O maiúsculo e o ômicron minúsculo como se fosse o O minúsculo. O pi você também conhece, né? Quando você vai calcular o raio, né, de um diâmetro, você vai usar o pi. Então o pi está ali, ó, bem interessante. E a variante do pi é como se fosse o ômega com um traço em cima. Então você tem aí a variante dele. Lembrando, essas variantes você raramente encontra. No caso do pi, você raramente encontra no texto grego. Aí o rho também tem uma variante minúscula, que é essa aí, ó. Você encontra, se não me engano, a obra do Paulo de Carvalho Luz traz essa variante. O sigma inicial, né, que é no início de uma palavra e no meio de uma palavra, e o sigma final, que é esse formato aí, é no final de uma palavra. O tal parece o nosso T maiúsculo, né, e é o T maiúsculo também, e o tal minúsculo. Eu tenho o Y, muito bem. O Φ você tem o Φ maiúsculo, o Φ minúsculo, né? E a variante do Φ minúsculo é essa aí. O Φ minúsculo, esse do meio, gente, você vai encontrar também na gramática do Taylor, né? Gramática do Taylor, essa gramática aqui, tá? Gramática do Taylor. Aí é o que, né? O psi, e agora o ômega maiúsculo e o ômega minúsculo. E aí você também tem a variante do sigma, tá, gente? A chamada sigma lunar. Você tem essas 3 formas do sigma, o sigma maiúsculo, o sigma inicial e o sigma final, mas também você encontra o sigma lunar, que é como se fosse um C grande e um C pequenininho, ok? Representa a Lua, tá bom? Essa foi a nossa primeira parte da aula de hoje e nós nos vemos no nosso próxima aula, trabalhando aí, né, sobre a leitura do alfabeto grego, letra por letra. Até mais, nos vemos na nossa próxima aula.